A arteriosclerose é a doença que mais mata no mundo. Só no Brasil, mais de 1.000 pessoas morrem por dia devido a um infarto ou um AVC causado pela arteriosclerose. E essa síndrome está acometendo pessoas cada vez mais jovens. Como saber se você corre esse risco? As placas de gordura nas nossas artérias podem ser revertidas? Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O problema da arteriosclerose não é nem o fato dela ser tão mortal, mas o fato de ser silenciosa. Essa doença começa lá na adolescência. A placa de gordura vai se formando durante anos, bloqueando a passagem do sangue aos poucos. Você não sente nenhum sinal, nenhum sintoma. E um belo dia, do nada, a artéria se rompe. E em muitos casos, esse rompimento é mortal. O pior, pode deixar sequelas gravíssimas quando esse rompimento ocorre, por exemplo, no cérebro. O que fazer? É o colesterol alto que causa essa síndrome? Existem exames que podem avaliar como você está? E o mais importante, é possível reverter esse quadro? Vamos tratar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, já deixa meu like, pessoal, meu joinha. O joinha é muito importante para o meu trabalho. Compartilhe também nos seus grupos. E me diga, você sofre de arteriosclerose? Já teve algum infarto? Já teve algum AVC? Conhece alguém que teve? Coloque aí nos comentários abaixo. Pessoal, visite o meu site. Todas as minhas outras redes sociais estão lá, com conteúdos mais curtos sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, boa forma, ou suplementos que eu uso, que eu indico, que todo mundo vive perguntando, está lá na minha lista, no meu site. Os meus cursos também estão lá, é www.dedidado.moacir.com.br. As causas da arteriosclerose são basicamente duas. Primeiro, o acúmulo de gordura no interior das artérias e segundo, a perda de elasticidade dessas artérias. Então aqui nós vamos tratar dessas duas causas, os exames que apontam como você está, como está a sua saúde cardiovascular e o mais importante, como reverter isso. Vamos lá. O acúmulo de gordura no interior das artérias, por que ocorre, Moacir? É o colesterol elevado? Muita gente acha que sim. Você vai fazer o seu exame de sangue, pede lá, né? Perfil lipídico, perfil de colesterol, aí aparece lá VLDL, HDL, LDL. Muita gente fala, ó, o HDL é o colesterol bom. Quando ele está alto, positivo. O LDL é o colesterol ruim. Quando ele está alto, negativo. Não é tão simples, tá, meus amigos? Primeiro, essas partículas, isso não é colesterol, tá? São partículas carregadoras que carregam uma série de substâncias gordurosas, entre elas o colesterol. Segundo, o LDL existem 11 frações diferentes. Dessas 11 frações, apenas 2 são pequenas, densas e potencialmente oxidáveis, que aumentam a sua chance de ter um evento cardiovascular no futuro. E esse exame simples do laboratório não mede a quantidade dessas partículas, ou seja, pode ser que você está com LDL alto, mas essas 2 partículas baixas, portanto, seu risco cardiovascular é baixo. Ou pode ser que você esteja com LDL baixo, mas com essas 2 partículas altas. E aí você tem uma chance de desenvolver um ateroma muito maior. Então, como medir essas partículas pequenas e densas potencialmente oxidáveis, Moacir? Existe um exame que pouca gente pede, poucos médicos pedem, infelizmente, conhecido como ApoA e ApoB. Então é muito simples, você vai dosar o ApoA, ApoB, vai fazer o seguinte cálculo, vai dividir o ApoB pelo ApoA. Esse valor precisa estar abaixo de 0,8. Abaixo de 0,8, seu risco cardiovascular é baixo. Acima de 0,8, seu risco cardiovascular vai aumentando à medida que esse número vai aumentando. E aí, Moacir, o que fazer? Meu exame deu acima de 0,8, deu 1,6, 1,8, tá altíssimo. Bom, isso significa que a sua alimentação não está nada boa e muita gente acha que o colesterol se eleva porque come gordura. Na verdade, o impacto do açúcar, da frutose, dos alimentos processados em cima desse colesterol ruim é muito maior do que o consumo de gordura, tá? Porque, na verdade, esse colesterol é produzido
a partir de carboidrato e não a partir de gordura. Esse é o primeiro ponto. A prática de exercício físico melhora esse perfil lipídico, mas em muitos casos é preciso fazer uma intervenção. Existem alguns suplementos naturais que ajudam muito nessa redução desse colesterol pequeno e denso. 2 exemplos aqui, ó. O Red Yeast, tá? Conhecido como arroz vermelho, Red Yeast Rice. Você encontra aí em casas de produtos naturais, na fórmula de cápsula. Lá na minha lista de suplementos tem, tá, pessoal? O Vasguard também é um suplemento à base da casca da mexerica concentrada, que ajuda bastante nessa redução desse perfil lipídico. Infelizmente, o Vasguard já é um preço mais salgado. E sim, algumas pessoas precisam estar usando estatinas. Ah, mas você falou que estatinas é um problema, Moacir, que inibe a via do mevalonato, que reduz os níveis de coenzima. Sim, mas alguns pacientes, é verdade que são poucos, infelizmente, há um abuso no uso das estatinas, mas algumas pessoas precisam, preferencialmente, utilizar aí as estatinas junto com a ezetimiba, né, que tem um efeito melhor. E quem for usar estatina, obrigatoriamente tem que suplementar coenzima Q10, porque há uma queda da coenzima em quem usa a estatina. E aí você fica sem energia, pode dar uma série de problemas, né? Problema de memória. Segundo, ó, isso é muito importante, pouca gente dá importância, tá? Você precisa reduzir o seu consumo de açúcar. Por quê? Primeiro, porque ele aumenta o perfil de colesterol realmente ruim, né? Que são essas partículas pequenas e densas. E segundo, porque ele gera AGEs, tá? Esses AGEs promovem a glicação. O que é glicação? Esse excesso de açúcar no sangue cola com algumas proteínas e vai aderindo ali na parede dos vasos e vai ajudando a aumentar esse ateroma. Aumenta seu risco cardiovascular. Como saber se eu estou com essas AGEs elevadas, Moacir? Mede a sua hemoglobina glicada, tá? A sua hemoglobina glicada, o ideal é estar abaixo de 4. E não abaixo de 5,7, como diz lá no exame. Abaixo de 4. Significa que você está glicando pouco e que você tem um risco cardiovascular menor. Então, essa questão da alimentação, meus amigos, é a grande causadora, com o passar dos anos, da formação do ateroma e, portanto, da arteriosclerose. Outra questão que pouca gente dá importância é a inflamação, tá? Por que gera essa inflamação? De novo, a alimentação, somente alimentos processados, tabagismo, tá? Por que é que quem fuma tem uma chance maior de ter um infarto, de ter um AVC? Porque aumenta a inflamação. Então você precisa, fuma, tem que parar de fumar, meus amigos. Tem que parar de fumar. E esse vape, tá? Que diz que é mais, esse cigarro eletrônico, diz que é mais saudável, não tem nada de saudável, tá? É tão ruim ou pior quanto o cigarro comum. E você pode utilizar também. Aí você, como saber se eu estou inflamado? Nossa? Bom, existem alguns exames: PCR ultrassensível, fibrinogênio, ferritina. Se esses exames estão elevados, significa inflamação. Aí você pode utilizar primeiro, mudar de vida, né? Conforme eu falei, principalmente na alimentação. É interessante, se você já passou ali dos 45, 50 anos, estar usando transresveratrol, porque eu já tenho 50, nós estamos mais inflamados do que um jovem, por óbvio, né? Até pela idade. Então, transresveratrol e cúrcuma, tá? Eu gosto desses 2 suplementos como anti-inflamatórios e antioxidantes. Transresveratrol, que é o que vem da semente da uva, e a cúrcuma. Tomar ali todos os dias, se você passou ali dos 45, 50 anos. Outro fator de risco que pouca gente dá importância, mas que é seríssimo: homocisteína. Homocisteína elevado significa maior dano nas artérias. E quando você tem um dano no interior das artérias, você tem o processo de reparo, né? Vem macrófago, vem uma série de mediadores inflamatórios. E o que acontece depois? Formação de ateroma. Acelera a formação de ateroma. E com isso, piora o seu quadro de arteriosclerose. A homocisteína precisa estar abaixo de 8. E não abaixo de 11, abaixo de 15, como diz o seu exame. Abaixo de 8. Abaixo de 8, risco cardiovascular baixo. Moacir, minha homocisteína deu elevado. Por quê? O que faz a homocisteína subir? Na verdade, a homocisteína se eleva por deficiência de 3 elementos básicos, tá? Metilcobalamina,
que é a vitamina B12, mas a vitamina B12 na forma metílica, metilcobalamina, metilfolato, que é o ácido fólico na forma metílica também, tá? Não é o ácido fólico, é metilfolato, e o piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da vitamina B6. Então, para abaixar a homocisteína, você precisa ingerir metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato. Rapidamente, você volta a esses níveis, abaixo esses níveis, para uma condição normal de homocisteína. Lá na minha lista de suplementos também tem superfolato B12, que tem esses 3 elementos, tá bom? Exames, Moacir, agora eu fiquei preocupado. Eu quero saber se existe algum exame para saber em que grau que eu estou. Bom, existe. Cintilografia, né? Você tem mais moderno aí a angiotomografia, né? Aí eu não sei se todos os planos de saúde contemplam esse exame. E o próprio cateterismo, né? Que é você enfiar ali uma sondazinha para ver como estão seus vasos, como estão suas artérias, principalmente ali cardiovasculares. Então existem esses exames. O score de cálcio, que eu vou falar daqui a pouco, também é importante. E agora nós vamos na segunda causa, tá? Perda de elasticidade. As artérias, elas vão perdendo a elasticidade com o passar dos anos. E quando você tem uma artéria mais rígida, que ela não tem essa elasticidade, a chance dela se romper é muito maior. Por que isso ocorre? Principalmente pela deposição de cálcio, né? Vai depositando cálcio ali nas artérias e ela vai ficando mais rígida. Como saber, Moacir, se eu estou com essas artérias muito rígidas? O exame que eu falei com vocês do score de cálcio, tá? Você faz um score de cálcio e você vê que nível que isso se encontra. E aí, Moacir, o que fazer? Tá lá, deu alto. Ó, passou dos 40, 45, meus amigos, tem que usar magnésio e vitamina K2, tá? Magnésio e vitamina K2. Por quê? Porque o magnésio, ele fixa o cálcio dos nossos ossos, a vitamina K2 não deixa esse cálcio ir para as artérias, leva direto para os nossos ossos. Então, olha que interessante. A vitamina K2 é como se fosse um táxi, né? Ela pega o cálcio, leva para os ossos, que é o lugar dele, então evita a formação de osteoporose, osteopenia, não deixa esse cálcio se depositar nas artérias, e o magnésio vai lá e fixa o cálcio nos ossos. Então você precisa suplementar esses 2 elementos, magnésio e vitamina K2, tá bom? Se você é hipertenso, meus amigos, muita atenção, tá? Porque se você está com ateroma, né, placa de gordura, se você tem os vasos mais rígidos, a pressão sobe um pouquinho, aumenta a chance de romper. Por isso que controlar a hipertensão é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para prevenir infarto, AVC, esses acidentes vasculares, tá bom? E o que melhora, Moacir? O que pode melhorar esse quadro? Exercício, tá? Exercício físico, meus amigos, ó, melhora o perfil de colesterol, melhora seus níveis de estresse, reduz a sua inflamação, melhora essa elasticidade das artérias, exercício é tudo de bom, tá? E claro, alimentos, tá? A alimentação mais natural, sem processados, sem alimentos industrializados, sem fumar, né, pessoal? Nada de tabagismo. E a suplementação que eu falei aqui para vocês, né? Existem suplementos que são importantes para a saúde cardiovascular. Falei de alguns aqui, ó. Magnésio, vitamina K2, transresveratrol, falei de cúrcuma, né? Falei se você tem um colesterol elevado, o Red Yeast Rice, falei do Vasguard. Então é preciso sim, principalmente depois de uma certa idade, dar uma atenção melhor à suplementação. Meus amigos, meu site, hein? Lá no meu site tem a lista de todos os suplementos que eu uso, que eu indico, meus cursos estão lá, minhas outras redes sociais estão lá, com mais informações, com informações mais curtinhas, né? Sobre saúde, qualidade de vida. Confira meu site. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, meus amigos. É de graça. Basta clicar aí em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Muita atenção à sua saúde cardiovascular. Não entre na estatística. E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, meus amigos. Até lá.